bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, o tema é controle de constitucionalidade. Nesse bloco, vamos diferenciar o momento do controle de constitucionalidade. E aí fica fácil também de a gente entender. Vou fazer um esquemão geral que vai ajudar a tua vida sem dúvida nenhuma. Quais são os momentos possíveis do controle de constitucionalidade? Muito bem, existem dois momentos. O primeiro momento, eu vou até colocar de verde, é o controle preventivo. E o segundo momento é o controle repressivo. Muito bem. Então, temos o controle preventivo e o controle repressivo. O que diferencia o controle preventivo do controle repressivo? O controle preventivo, ele é feito antes da vigência da norma. Antes da norma estar produzindo seus regulares efeitos, se é feito um controle de constitucionalidade, é o chamado controle preventivo. Todavia, se esse controle é feito depois da vigência da norma, o controle é repressivo. Então, o preventivo antes, o repressivo depois. Ok? Muito bem, quais são as formas de controle preventivo? Quem pode fazer controle preventivo de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade preventivo, ele pode ser feito pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário. Então, o controle de constitucionalidade preventivo pode ser feito pelo legislativo, executivo e judiciário. Muito bem. Quando que o legislativo vai realizar controle preventivo de constitucionalidade? No momento que ele está confeccionando o ato. Então, ocorre no momento específico da confecção do ato que ele deve editar. Mas, professora, qual é esse momento? É o momento que esse ato é submetido à comissão que controla a constitucionalidade, chamada de Comissão de Constituição e Justiça. Então, a submissão dos projetos à comissão da casa, no caso aqui, ó, Comissão de Constituição e Justiça, nada mais é do que uma forma de controlar a constitucionalidade. Porque antes do ato estar valendo, já existe uma análise da compatibilidade desta proposição com o texto constitucional. Muito bem, e o poder executivo? Quando que ele pode realizar
controle preventivo de constitucionalidade. O executivo, ele vai realizar controle preventivo quando ele, óbvio, participar da confecção do ato. E ele participa da confecção do ato nos termos do artigo 48 da Constituição Federal, chamado de lei. Por meio do quê? Da sanção e do veto. Figura essa prevista no 66. Todas as vezes que o chefe do executivo vetar um projeto de lei com base na incompatibilidade deste projeto e em face da Constituição, ele vai fazer o chamado veto jurídico. Ele vai realizar um veto jurídico. É o veto com fundamento na inconstitucionalidade do projeto aprovado. O veto é só jurídico? Não, o veto pode ser político também, mas aqui a gente está falando de controle de constitucionalidade. Então, o veto jurídico é uma forma de controle de constitucionalidade preventivo do executivo, porque ainda o ato não está vigendo, no caso, a lei. Muito bem. E o controle de constitucionalidade preventivo do Poder Judiciário? Vou até colocar de outra cor aqui. Esse controle, ele é excepcional. Por quê? Porque, via de regra, o judiciário não deve se meter na fase de confecção das normas. Ele só atua quando a norma já existe. Quando a norma já existe, o judiciário pode analisar a norma, num caso concreto, verificar a compatibilidade dela. Bom, mas a norma tem que existir. Aqui ainda a norma não existe, ela está sendo confeccionada, ela está sendo feita. Ela está no processo de confecção, que é o chamado processo legislativo. Então, não tem sentido o judiciário intervir numa atividade que não tem nada a ver com ele. Ok? Não tem sentido. Por isso que não pode controlar a constitucionalidade de projetos de lei, de projetos de emenda à Constituição. Tem que esperar ele viger para aí sim questionar perante o judiciário. Mas existe uma exceção. E como é uma exceção, ela cai na prova. Qual é? O mandado de segurança impetrado por um parlamentar. Então é por isso que o judiciário está metendo o bedelho aqui. Porque o próprio parlamentar acionou o judiciário. Falou, judiciário, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o judiciário fala, o que aconteceu, meu querido? Olha, aconteceu o seguinte. Eu sou um parlamentar e existe todo um processo legislativo que a Constituição estabelece para a votação das normas. Aí o judiciário fala, sim, eu sei. Então, ele está sendo violado. Eles não estão respeitando o meu direito de parlamentar de participar de um processo legislativo constitucional regular. Você precisa me ajudar, porque eu sozinho não estou conseguindo fazer nada. O que eu consigo? Uma liminar. Por isso, mandado de segurança, assegurar. Uma liminar que assegura o devido processo legislativo constitucional. Então, na verdade, o judiciário está socorrendo o parlamentar. Por quê? Porque a questão aqui, por que controle de constitucionalidade? Porque o judiciário, analisando o pedido do parlamentar com base
no desrespeito ao devido processo legislativo constitucional, já está se antecipando na análise que, se eventualmente esse ato vir a viger, ele pode aí sim, de forma típica, analisar a inconstitucionalidade por problemas de formalidade. Ok? Então, vejam, nesse primeiro momento, o que eu tenho? Eu tenho controle de constitucionalidade preventivo. Controle é feito antes do nascimento do ato, antes da vigência da norma. Ele impede que o ato venha a produzir seus efeitos, ou seja, ele impede que a norma venha a ser finalizada, acabada. Então, o legislativo é o controle pela Comissão de Constituição e Justiça. Não se esqueça, a Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do 58, parágrafo 2º, tem o seu parecer tem caráter terminativo e não opinativo. Ela disse à CCJ que é inconstitucional, acabou, está arquivado. Não tem o que fazer, não continua. Depois o Executivo, veto jurídico, conforme prevê o próprio artigo 66, parágrafo 1º, e, por fim, o Judiciário, no exercício da competência constitucional de proteção de direito fundamental, mandado de segurança impetrado por parlamentar para preservar o devido processo legislativo constitucional. Muito bem. Agora, o controle repressivo também pode ser feito por todos os poderes, mas via de regra, e aí a questão aqui é invertida. Eu vou até fazer o seguinte, vou pegar, marca-texto, e vou falar, ó, via de regra, quem faz controle preventivo? O legislativo e o executivo, porque aqui eles estão na praia deles, que é o momento deles. Atividade típica. Excepcionalmente, o judiciário. Fazer assim, ó, para diferenciar a cor, você vai ver. Vai ficar mais claro. Já na fase repressiva, opa, caneta. Eu tenho também os 3 momentos diferentes aqui de controle, mas quem realiza esse controle de forma típica é o judiciário. De forma excepcional, mas não tão estranha, o legislativo, e aqui é pacífico porque tem previsão constitucional quanto às situações, mas de forma não unânime e questionável, deixa eu ver se vai ficar muito forte. Não dá. O executivo. Ok? O executivo se questiona aí a forma com que a doutrina aponta para fins de controle de constitucionalidade repressivo. Muito bem. Volta aqui um pouquinho para mim, senão vai ficar muito no slide. Daqui a pouco a gente já esquematiza. Então, o controle de constitucionalidade repressivo, ele é realizado após a edição do ato, ou seja, após a produção de seus regulares efeitos. Pelo legislativo, que é o primeiro, existem 3 hipóteses constitucionais. A primeira hipótese é em se tratando de medida provisória. Por que medida provisória? Porque na medida provisória, o legislativo pode falar assim, opa, não vou aprovar isso aqui, porque isso aqui é incompatível com a Constituição, está produzindo efeitos, mas é incompatível. Então, em se tratando de medida provisória, quando analisa, então ele rejeita a MP com fundamento na inconstitucionalidade. 2, com base no artigo 49.5, em que
no exercício da competência delegada, 68, ou na competência do decreto autônomo independente, 84.6, o executivo vai além do que poderia. Ele extrapola. Sabe aquele que abusa? Você dá o dedinho e ele quer o braço todo? Foi isso que o executivo fez. Então, o que o legislativo pode fazer? Sustar os atos que exorbitem o poder regulamentar. Muito bem. E, por fim, a terceira hipótese apontada pela doutrina, que é a análise pelo Tribunal de Contas para julgamento de suas contas, né, para proferir as suas decisões. Ele fundamenta o Tribunal de Contas com base numa inconstitucionalidade. Então, ele reconhece a inconstitucionalidade no caso concreto, ok? Então, para esquematizar, 3 hipóteses. Medidas provisórias. Então, quando ele rejeita a MP, artigo 62, com base na inconstitucionalidade. Depois, o artigo 49.5, em que o Congresso Nacional suspende a eficácia dos atos que exorbitem o poder regulamentar. E, por fim, o Tribunal de Contas. Por que legislativo? Porque o legislativo está ligado ao Tribunal de Contas, só você olhar os 70 seguintes da Constituição. Tá? O Tribunal de Contas, quando for decidir, proferir a sua decisão, ele fundamenta a sua decisão num caso concreto, com base em uma inconstitucionalidade. Então, ele fundamenta a sua decisão em uma inconstitucionalidade. Agora, com relação ao executivo, a gente tem aqui uma possibilidade, mas a maioria da doutrina entende que ela não é possível. Na verdade, alguns entendem que poderia, outros não. Muito bem. Qual seria a possibilidade de controle repressivo de constitucionalidade pelo executivo? O executivo, ele tem que dar fiel cumprimento à lei. Todas as vezes que o chefe do executivo verificar que uma lei que está produzindo efeitos, ela é totalmente incompatível com a Constituição, ele lança uma determinação para toda a sua estrutura, dizendo: não apliquem, não respeitem. Por quê? Ela é inconstitucional. Ou seja, são todas aquelas situações em que a administração pública ela explicita a toda a sua estrutura que uma lei não deve ser cumprida porque ela é flagrantemente inconstitucional. Muito bem, alguns autores falam, mas isso é um absurdo, isso é uma aberração. A administração pública não pode fazer isso, ela tem que dar fiel cumprimento à lei. Ah, mas a lei é inconstitucional, mas não interessa, não cabe ao executivo, no exercício de sua atividade administrativa, fazer controle de constitucionalidade. Existem mecanismos adequados no sistema para esse fim. Mas, de qualquer forma, é importante que você saiba aí essa tese doutrinária. E, por fim, o controle realizado pelo Poder Judiciário. Esse sim, um controle típico, que é chamado de controle misto. Meia mutsa, meia calabra. Ok? Por que esse controle misto? Porque o Poder Judiciário pode realizar o chamado controle difuso de constitucionalidade. E também pode realizar o chamado controle concentrado de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado de constitucionalidade. Aí você fala, professora, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. No controle difuso, o questionamento da constitucionalidade não é o meu propósito. Eu estou acionando o Poder Judiciário, ok? Aqui, ó, Poder Judiciário. Só que o fundamento do meu pedido
não é a inconstitucionalidade. Eu quero alguma coisa. Só que para eu ter aquilo que eu peço, para eu conseguir o meu pedido, eu preciso que antes o juiz considere, ou seja, uma condição pressuposta, que a lei ela é inconstitucional. Então, todas as vezes que um pedido ele for embasado, cuidado, o próprio pedido não é esse, é outro, mas ele se baseia numa inconstitucionalidade. Eu tenho ali um controle de constitucionalidade difuso. Eu não quero isso, eu quero isso. O que a gente chama de pressuposto aqui, né? A gente chama de causa de pedir. Essa é minha causa de pedir. É isso que fundamenta o que eu quero. É o meu fundamento. Ele não é o meu pedido. Por exemplo, um exemplo bem simples. Olha, eu estou preso porque eu não paguei dívida. E não pode prisão civil por dívida nesse país. Ah, mas a Constituição autoriza para o devedor de alimentos e para o depositário infiel. Aí vamos supor que fosse o caso do depositário infiel e não tivesse súmula ainda. Exatamente por isso que foi editada a súmula. Um monte de processo defendeu essa tese. Eu sou depositário infiel. Eu estou sendo preso por causa de um depósito infiel, por causa de fundamento de dívida. Falo assim, gente, esse negócio é inconstitucional. Né? Não, por quê? Dignidade da pessoa humana. É claro que lá tinha um raciocínio com base em tratado, mas tudo bem. Mas você pode defender que essa prisão ela é inconstitucional, porque fere a dignidade da pessoa humana, que fora... Ou seja, você defende um pedido, solte-me! Você não quer, o juiz fala assim, ah, não é, sabe que a lei é inconstitucional mesmo? Aí você fala, e nada. Fala, não, e nada não, então me solta. Ok? O meu pedido não é a inconstitucionalidade, mas ele fundamenta a procedência do meu pedido. Quem pode realizar controle de constitucionalidade difuso? Qualquer autoridade investida de poder jurisdicional. Então, qualquer autoridade investida de poder jurisdicional que pertence ao poder judiciário. Qualquer. Primeira, segunda instância, juiz de justiça comum, especial, qualquer. Qualquer juiz pode realizar controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Porque o propósito desse processo não é a análise simples e pura da inconstitucionalidade, mas sim fundamenta o meu pedido. É por essa razão que, nesse caso, eu tenho um caso concreto. Eu tenho um caso concreto, alguém que está fazendo alguma reivindicação, olha lá o pedido, e o pedido é sustentado pela inconstitucionalidade. Por isso, esse controle difuso, também chamado de concreto. Ok? Muito bem. Já o controle concentrado de constitucionalidade, ele é o controle em tese da lei do ato questionado. Em tese. Por que em tese? Porque eu estou analisando somente a norma. Eu estou questionando somente a lei. Não levando em consideração nenhuma situação, nenhum caso concreto, é só a leitura da norma já deflagra que ela é inconstitucional. Vamos supor que o Congresso Nacional aprovasse uma lei que estabelecesse a pena de morte no Brasil. Então, estabeleceu a pena de morte no Brasil. Tudo bem. Mas não pode, professora. A Constituição diz que é só no caso de guerra declarada. Aprovar. Passou na CCJ. O presidente, suposição, sancionou e ela está produzindo efeitos. Ok?
Eu preciso de um caso concreto. Eu preciso de uma sentença condenando alguém à morte para questionar esse dispositivo, para ler, falar, isso aqui é esquisito. Isso aqui é incompatível com a Constituição. Ah, mas ninguém foi condenado à morte. Não interessa, pode ser que alguém venha a ser. Então, temos que questionar este ato aqui antes que as consequências práticas sejam desastrosas. Atos que decorram de atitudes que a Constituição não autoriza. Ok? Quem realiza o controle de constitucionalidade concentrado? Quem realiza somente e de forma exclusiva como órgão responsável por essa atividade é o Supremo Tribunal Federal. Por quê, professora? Porque o Supremo é o guardião da Constituição. E já que eu estou questionando a constitucionalidade do ato, eu vou perguntar para o guardião. Muito bem, guardião. Está vendo essa norma aqui, ó? Essa lei em abstrato? Isso aqui não é compatível com a Constituição, não. Eu quero que você reconheça a inconstitucionalidade, a constitucionalidade, aí a gente vai ver o que é possível. Muito bem. Então, o controle concentrado, ele não analisa nenhum caso concreto. É a lei em tese. Por isso, chamado também de controle abstrato de constitucionalidade. Por que abstrato? Porque a análise da lei, da norma em tese, em abstrato. Outra questão interessante, olha só. Quem vai ser aquele que vai poder cutucar o judiciário e falar, judiciário, tá vendo isso aqui? Isso aqui é inconstitucional. Será que é o Zé? Será que é a Maria? Será que é o Joaquim? Será que é o Pedro? Gente, quem? Os representantes, de alguma forma, ligados ao Estado. Por isso que no controle concentrado de constitucionalidade, eu tenho uma legitimidade própria. E no controle difuso, não. Porque qualquer um que pode fazer um pedido no judiciário pode fundamentar o seu pedido na incompatibilidade da lei e pedir, portanto, a procedência do seu pedido, da sua súplica. Ok? Muito bem. Só que da mesma forma que eu posso questionar perante o STF a inconstitucionalidade, eu posso exatamente pretender que o Supremo confirme que a lei é constitucional. Vamos supor que todo mundo falando, nossa, essa lei é inconstitucional. Fala, não, imagina constitucional. De onde tiraram isso? Faz um raciocínio doido lá. Fala, gente, vai que pega. Porque para toda bobeira que se afirme, tem uma jurisprudência que confirme, né? Então é melhor a gente pedir para o Supremo expressamente dizer que a lei ela é constitucional. E aqui são os instrumentos para analisar em abstrato a compatibilidade do ato em face da Constituição. Quais são os instrumentos? Eu vou colocar genericamente, depois a gente tem subdivisões, mas vou colocar os 3 aqui para caber no quadrinho. São eles: a ADI, a ADC e a ADPF. A ADI, a ADC e a ADPF. Ok? Muito bem. Cuidado só o seguinte. Antes da gente terminar esse nosso bloco, e aí a gente poder, aí sim, avançar especificamente nos institutos próprios do controle de constitucionalidade e até ir a fundo a matéria, eu quero diferenciar o quê com vocês? O seguinte, acabamos de mostrar quais são os instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade. Ou abstrato, porque é a lei em tese, que é de responsabilidade do STF, o grande guardião da Constituição. Quais são os 3 instrumentos ou ações que podem ser apresentadas para o STF? ADI, ADC, ADPF.
Muito bem. A ADI, a ADC, a ADPF. O D, em cada uma delas, tem um significado. Na primeira é ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Na 2, ação declaratória de constitucionalidade. E, por fim, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Então, cuidado. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade. A ADC, ação declaratória de constitucionalidade. E a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Vamos fazer um intervalo e, em seguida, a gente retoma com o tema controle de constitucionalidade. Até já!